Oi a todos do canal Segredos Dark. O meu nome é Flor, eu tenho 35 anos e essa é uma história que começou quando eu ainda estava no ensino médio, um pouco antes de eu completar 17 anos. Eu decidi contar o meu relato para vocês porque eu gosto de ouvir histórias e eu achei que seria bem legal e interessante eu contar a minha experiência e a minha história. Então eu já vou começar na época que eu estava no ensino médio. Eu creio que a partir desse tempo é mais importante, porque na minha infância não aconteceram tantas coisas relevantes para eu poder contar aqui para vocês. Pois bem, gente, naquela época eu era uma das alunas mais inteligentes da sala. Eu tirava notas muito boas, eu gostava de estudar. E normalmente era aquela pessoa que todo mundo queria ter por perto na hora de fazer algum trabalho ou se fosse para estudar para alguma prova, porque eu era considerada a CDF da sala. E foi assim que eu me aproximei de um menino que eu vou dar o nome para ele de Lucas. Lucas, ele fazia parte da minha turma e no início ele tinha muita dificuldade nos estudos. As notas dele eram muito ruins. E ele vivia correndo o risco de ficar sempre em recuperação. E eu vendo ele, eu sentia muita pena dele. Eu ficava com dó, porque eu era bem inteligente e ele não era tão inteligente, praticamente quase nada, nesses assuntos assim escolares. E um dia eu resolvi convidá-lo para ele estudar comigo e participar do meu grupo. Depois disso, praticamente todos os trabalhos, apresentações, estudos para as provas, acabávamos fazendo juntos. E eu preciso confessar uma coisa. Eu era muito apaixonada por ele. Muito. Lucas, ele era muito bonitinho. E ele chamava bastante a atenção das meninas lá da escola. E eu, por outro lado, não me achava nem um pouco bonita. Na época, eu era bem gordinha. Eu tinha muitas espinhas. E era aquela garota que todo mundo conhecia principalmente por ser inteligente, né? Como eu falei, a CDF da sala. E eu sabia que Lucas olhava para outras meninas. Ele falava sobre algumas garotas comigo, inclusive. Ele comentava que achava uma ou outra bonita. E eu percebia claramente o interesse dele por elas. E comigo era diferente. No fundo, eu sentia que ele me enxergava apenas como aquela amiga inteligente, que podia ajudá-lo a passar de ano. Aquela amiga mesmo que estava dando aquela força, né, para ele. Mas quando a gente está apaixonada, a gente arruma desculpa para tudo. A gente fica muito bobinha, né? E eu pensava, eu posso emagrecer por causa dele. E, a minha pele vai melhorar. E talvez, se ele me conhecer de verdade, ele veja as minhas qualidades, apesar da minha aparência. E eu sabia que era inteligente, tinha sonhos, planos, e eu queria construir uma vida boa, assim, pra mim. Então, uma parte de mim acreditava que, se Lucas realmente me conhecesse, ele poderia acabar se apaixonando de fato por mim. E eu fazia praticamente tudo por ele. Se ele precisava estudar, eu estava ali para ajudar. Se tinha um trabalho em dupla, eu queria fazer com ele. E às vezes até brigava com as minhas próprias amigas, porque elas queriam fazer os trabalhos comigo, mas eu sempre acabava escolhendo o Lucas. Hoje eu vejo que elas tentavam abrir os meus olhos. Elas diziam que eu fazia demais por ele, muita coisa por ele. Falava que o Lucas só aparecia quando precisava de alguma coisa da minha parte. Mas eu não queria enxergar isso. Eu estava felizinha estando do lado dele, então para mim parecia que bastava. Apesar de eu querer também que ele enxergasse minhas qualidades. Até que aconteceu uma coisa que mudou completamente quem eu era. Certo dia, durante um intervalo, todo mundo saiu da sala. E alguns foram para a quadra e outros ficaram pelos corredores. E eu fui comprar alguma coisa para comer de lanche lá na cantina. E eu comendo lanche, eu lembrei que eu precisava falar com o Lucas sobre uma apresentação que valia muita nota que nós precisávamos fazer. Então eu resolvi voltar correndo para a sala. Quando eu estava chegando perto da porta, eu ouvi algumas vozes.
E Lucas estava lá dentro conversando com os amigos dele, com 2 dos amigos dele. Eles não eram meus amigos próximos, mas eles estudavam com a gente, né? Com o Lucas e comigo. E quando eu escutei meu nome, foi assim, foi bem na hora. Quando eu estava assim no corredor, que quase que eu entrei na sala, eu escutei meu nome e daí eu já dei uma parada. E eles estavam perguntando como que o Lucas conseguia passar tanto tempo comigo. Disseram algo sobre existir várias meninas lindas interessadas no Lucas, enquanto ele vivia andando, né, com a garota gordinha e feia. Ou seja, eles quiseram dizer para o Lucas que às vezes eu poderia espantar as meninas bonitas. E os dois estavam rindo, né? E o Lucas também. E começaram a falar do meu corpo, da minha aparência e de outras coisas que, eu nem gosto de lembrar, pra ser bem sincero. Mas o pior ainda estava por vir. Lucas disse que não era idiota. Falou que sabia exatamente o que estava fazendo. Disse que eu era a garota mais inteligente da sala, CDF. Desde que ele tinha começado a fazer trabalho e estudar comigo, as notas dele tinham melhorado e melhorado muito. Ele também disse que já tinha percebido que eu gostava dele. E por isso poderia usar os meus sentimentos a favor dele. E eles davam risadinhas assim, sabe? Eles achavam graça. E eu lembro perfeitamente de ouvir Lucas dizer que, se fosse necessário, ele poderia até fingir que estava apaixonado por mim. Tudo para que eu continuasse fazendo as coisas por ele lá na escola. E eu fiquei parada ouvindo aquilo. Não sei explicar exatamente o que eu senti. Foi uma sensação muito estranha, aquela sensação de ser usada. Enfim, por mais que minhas amigas até tentaram abrir os meus olhos, mas no fundo a gente parece que não quer acreditar até ver, né? Ou ouvir com os próprios ouvidos e ver com os próprios olhos. Os outros 2 meninos também não ficaram para trás em me humilhar. Mas o que eles diziam não doía da mesma maneira, a maneira que Lucas falava sobre mim. Eu não gostava dos meninos. Eu gostava era do Lucas. E eu saí dali chorando. E eu fui me esconder no banheiro. Naquele momento, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu senti vergonha de mim mesma. Eu senti vergonha por gostar dele, por ter sido ingênua, vergonha por ter ajudado tanto alguém que falava de mim pelas costas daquela maneira. E ainda mais quando eu não estava por perto. E poucos dias depois foi o meu aniversário. Que presente que eu recebi. E eu não contei pra ninguém o que tinha acontecido, guardei pra mim. Eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei extremamente envergonhada e eu não queria contar pra ninguém. E a partir daquele momento, eu comecei a me afastar do Lucas, assim, devagarzinho. Eu nunca disse que tinha ouvido aquela conversa. Não sei exatamente o motivo por que eu não falei, né? Muitas pessoas, sei lá, jogariam na cara dele. Enfim, eu não falei nada. Eu acho que eu estava morrendo de vergonha mesmo, talvez com medo, ou eu simplesmente não soubesse como falar. Não queria sentir aquela sensação, talvez, dele assumir as coisas na minha cara. Enfim, eu não falei. Mas foi nesse período que nasceu dentro de mim um sentimento muito ruim. Eu comecei a pensar em vingança. Eu sei, gente, que isso é muito horrível, isso é terrível. Mas eu pensei. Hoje eu sei que esse tipo de sentimento pode destruir mais a pessoa que carrega esse sentimento do que aquela contra quem ele está se direcionando, o sentimento é direcionado. Mas naquela época eu era uma adolescente que estava ferida. E eu prometi pra mim mesma que um dia Lucas iria se arrepender. Eu prometi pra mim mesma, eu não sabia como. No fundo, eu nem sabia se eu ia conseguir concretizar isso, mas eu coloquei no meu coração, sabe? Aqueles pensamentos de adolescente, aquela fúria de adolescente. Eu falei que ele ia pagar e ele ia se arrepender por tudo isso que ele tinha feito comigo. Enfim, nós terminamos o ensino médio e alguns alunos daquela turma foram estudar na mesma faculdade. Cada um deles escolheu o curso, né, que eles queriam, e então não ficaríamos juntos o tempo todo, mas ainda existia um certo contato.
Eu e o Lucas já não éramos mais os grandes amigos de antes, porque eu me afastei dele. E nesse período, eu procurei meus pais e eu disse que queria cuidar de mim. Eu pedi ajuda para procurar uma nutricionista, eu comecei a fazer exercícios, eu queria tratar a minha pele e eu estava cansada de ser apontada como uma menina inteligente, mas feinha e gordinha. E eu não queria mais sentir esse sentimento de ser chacota de ninguém, de alguém falar de mim por trás e falar dessas coisas que eu já tinha um complexo, né, interior. E meus pais perceberam que eu estava muito diferente e chegaram até a procurar ajuda de psicóloga para mim. Só que aparentemente estava tudo bem. Eu estava estudando, eu tinha meus planos, eu falava dos meus sonhos. Eu queria me formar, trabalhar e um dia ter a minha própria empresa. Por fora, eu parecia estar seguindo normalmente a minha vida. Mas aquela raiva, aquele sentimento estava ainda escondido dentro de mim. Porque foi a minha primeira decepção amorosa, né? Com o tempo, eu fui emagrecendo. E eu comecei a gostar muito de musculação. Eu fiz um tratamento sério também para tratar as espinhas. E minha pele mudou radicalmente. Fisicamente, eu realmente mudei da água pro vinho, gente. Só que a mudança não aconteceu apenas do lado de fora. Eu também estava muito mudada por dentro. Aquela garota que confiava nas pessoas, que queria ajudar todo mundo e que acreditava facilmente nos outros, começou a desaparecer. Eu fiquei mais desconfiada, bem mais fria, mais fechada. Era literalmente uma nova eu. Lucas ainda estava na mesma faculdade, mas estudávamos em horários diferentes. Eu via pelas redes sociais que ele sempre estava namorando com alguém, e sempre era uma mulher bonita, lá da faculdade. E uma coisa continuava me incomodando. Ele nunca veio falar comigo, nunca. Quando a gente se afastou, ele praticamente nem ligou, pra ser bem sincera. Eu até pensei que talvez ele fosse vir atrás, perguntar o porquê que tinha se afastado, mas não. Ele nunca disse, Flor, eu fui um idiota naquela época, ou por que você tá se afastando, ou, sabe, nada disso. Nunca admitiu o que tinha feito. Nunca pediu nenhum tipo de perdão, desculpa, nada. E durante algum tempo, uma parte de mim ainda tinha esperança de que isso acontecesse, mas infelizmente não aconteceu. Depois, eu tranquei aquele curso. Eu não estava feliz com a faculdade que eu tinha escolhido e eu decidi começar outra faculdade. E foi aí que realmente eu me afastei de quase todo mundo da época da escola. E neste momento da minha vida, eu precisava muito correr atrás do tempo que foi perdido. Eu tinha começado tudo de novo e eu sentia que eu estava bem atrasada. Então eu comecei a estudar de verdade, me concentrei totalmente na faculdade, continuei sendo uma das melhores alunas da turma. Os professores me elogiavam demais, gostavam de mim. Eu estudei muito para o meu trabalho de conclusão de curso e tirei uma nota muito boa, que é a nota máxima. Eu lembro muito do orgulho da minha família, dos meus professores. Depois de formada, eu comecei a trabalhar na minha área. E com o tempo, eu consegui montar o meu próprio escritório. A minha vida profissional foi crescendo e os anos foram passando. E durante esse período, gente, a verdade é que eu não ficava pensando em Lucas todos os dias. Eu praticamente, com tudo, né, o que estava acontecendo na minha vida, eu praticamente havia me esquecido dele. Ou pelo menos eu achei que eu tinha esquecido. É porque me marcou demais, né, aquela época. Mas o tempo foi passando. O ressentimento, aquilo que eu tinha falado lá no início, ainda estava guardado. Mas a minha vida tinha continuado, né, normalmente, a vida que segue. Até que muitos anos depois, eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook ainda, de uma menina que estudou comigo. E eu a vi, né? E eu aceitei. Começamos a conversar e ela teve a ideia de criar um grupo com algumas pessoas daquela época da escola. E aquela época éramos mais ou menos em 8 amigos. E o Lucas estava no grupo. Nos primeiros dias, todo mundo estava muito animado. Falavam sem parar. E eu ficava mais na minha de boas, só observando.
E as meninas até perguntaram por que eu estava tão fria, tão assim, sem falar nada, né? E disseram que eu não era mais a mesma Flor alegre da escola, porque eu era bem alegrinha, apesar de eu não ser assim, conversadeira e tal, mas com os meus amigos eu conversava bem, era alegre, né? E eu era mais tímida com as outras pessoas, mas com eles eu conversava muito bem. E eu dizia que era por causa do trabalho, da vida corrida, das responsabilidades, enfim, da responsabilidade adulta, da vida adulta. E uma dessas conversas surgiu o assunto da minha aparência na época da escola. Olha só que deselegante, né, gente? E eu acabei respondendo, né, dizendo que, de fato, alguma coisa assim sobre eu ter sido mesmo a menina mais gordinha e feinha da turma. E minhas amigas imediatamente disseram que nunca tinha me visto dessa forma. E falaram que eu sempre tinha sido uma pessoa maravilhosa. Alguns dos meninos do grupo concordaram também. Inclusive alguns que na época não tinham sido exatamente assim, gentis comigo. Porque eles zoavam a gente muito, né? Então hoje a gente chama isso de bullying. Pois bem, até então, Lucas ainda não tinha feito nenhum comentário no grupo. E depois de algum tempo, alguém sugeriu um reencontro. Beleza, marcamos de jantar em um restaurante, todos que estavam no grupo. E eu confesso uma coisa: naquele dia, eu cheguei atrasada de propósito. Eu queria chegar quando todos já estivessem sentados. E eu, aquela época, eu não publicava, a minha rede social era privada e eu não publicava muitas fotos. Então a maioria deles não tinham acompanhado a minha mudança, porque eu me dediquei muito à faculdade e ao trabalho. Então, por mais que eu estivesse me sentindo muito bem comigo mesma, eu não tinha isso que muitas pessoas têm hoje em dia, sabe? De vai na academia um dia já posta uma foto. Então, aquela época era um pouquinho mais diferente. Eu me olhava no espelho e me achava linda, porque eu já estava mudada. Assim, ninguém ainda tinha acompanhado a minha mudança, né? Tudo que tinha acontecido comigo. Eu me arrumei muito naquele dia. Eu acho que foi o dia que eu mais me arrumei na minha vida. E quando eu entrei naquele restaurante, todo mundo já estava na mesa. E as meninas começaram a gritar. E uma falou: Meu Deus, amiga, você tá maravilhosa! É bem aquilo de amiga mesmo, né? E outra disse que eu parecia outra pessoa. E daí elas vieram me abraçar e me cumprimentar. E fizeram aquela festa típica de pessoas que não se veem há alguns anos, né? Há muitos anos. Eu olhei para Lucas. Ele também estava assim, boquiaberto, impressionado. Deu pra ver, nítido na cara dele. E veio na minha direção também, me abraçou, disse alguma coisa assim como: Ai, a minha CDF, você está uma gata, que mulher. Só que quando ele falou aquilo, eu não fiquei. Agora eu estou rindo, né? Mas na época eu não fiquei feliz. Tudo o que eu ouvi na sala de aula quando eu tinha 17 anos voltou, assim, pra minha cabeça naquele momento que ele falou. E eu me lembrei da vergonha, das risadas, eu lembrei de tudo. E o Lucas continuava assim, bem bonito, bem bonitinho. E ele estava forte também, malhado, ele também cuidava do corpo, eu percebi que ele cuidou bem do corpo também nesses anos. Mas eu não sei, gente, eu só conseguia sentir raiva naquele momento, muita raiva. E eu pensei que finalmente estava no nível que ele consideraria aceitável para uma mulher. E foi aí que aquela antiga vontade de vingança voltou com muita força. E eu comecei a dar atenção para ele. Lucas, assim, rapidamente passou a mandar mensagens depois, pegou meu número. E em poucos dias ele estava atrás de mim o tempo inteiro. Ou seja, agora eu era inteligente e ao mesmo tempo bonita, atraente. E o interesse dele aumentou ainda mais quando ele descobriu como que estava a minha vida. Ou seja, eu era empresária, eu tinha meu próprio negócio, eu estava muito bem financeiramente. E, ou seja, tinha vencido assim na vida para minha idade. E a situação dele era completamente diferente. Lucas não tinha terminado a faculdade. Trabalhava em uma função mais simples na empresa de um tio dele, ganhava pouco mais de um salário mínimo e ainda
estava morando com os pais dele. Não tinha carro, praticamente todo o dinheiro que ele recebia ele gastava na academia e essas coisas pessoais, né? Roupas, tênis. Quando eu percebi isso, eu pensei, meu Deus, agora quem não quer você sou eu. Assim, gente, eu não tenho nada contra, né? Cada um com a sua vida. Mas não tem como a gente não fazer esse comparativo depois de tudo que eu passei. Não teria como eu não fazer esse comparativo, sabe? Mas enfim, eu não disse isso pra ele. E pelo contrário, né? Eu deixei Lucas acreditar que ele tinha alguma chance comigo. Então, aconteceu uma conversa que me mostrou que ele continuava mentindo. Ele disse que, na verdade, sempre tinha sido apaixonado por mim desde a época do colégio. Disse que não se declarou antes porque tinha medo de estragar a nossa amizade. Falou até que alguns amigos diziam pra ele: "Ai, vai lá, fala com a Flor, ela é uma pessoa incrível". E eu perguntei quem que eram esses amigos. E ele falou justamente o nome dos dois meninos que estavam lá na sala com ele e daquele dia que eu ouvi tudo, né? Porque eu sabia exatamente o que os três tinham falado de mim. Eu ouvi, ninguém me contou. E depois disso, o Lucas começou a falar sobre a vida dele. Disse que depois que nos afastamos, ele ficou perdido nos estudos, começou a insinuar que gostaria de trabalhar comigo. Falava que queria voltar a estudar. Chegou a dizer que eu poderia ajudá-lo, como ajudava na época da escola. Sabe aqueles risinhos mesmo, meio em formato de brincadeira? Ele falou. Parecia que na cabeça dele eu deveria entrar na faculdade junto com ele, estudar com ele e ajudar a tirar notas boas novamente. Pareceu isso. E eu me perguntava como eu tinha conseguido gostar tanto daquele homem. É a minha cabecinha de adolescente, né, gente? Mas eu continuei com o meu plano. Nós começamos a ficar. Nosso primeiro beijo foi horrível pra mim. Não sei se era porque eu não gostava mais dele ou porque a raiva era maior do que qualquer atração que eu poderia sentir. O beijo não encaixou, foi péssimo. Eu não senti nada. Mas, assim como ele fez comigo, eu fingia que eu gostei, eu fingia gostar dele e do beijo dele. E eu queria que Lucas acreditasse que eu estava apaixonada por ele. Conforme fui convivendo com ele, eu comecei a conhecer um lado que eu não enxergava aos 17 anos. Lucas, ele falava mal praticamente de todo mundo. Quando via uma das nossas antigas amigas que tinha engordado ou mudado fisicamente, ele fazia comentários bem feios, assim, cruéis, pelas costas. E ele dizia coisas como: "Olha, a fulana, nossa, tá acabada. Nossa, como ela tá barriguda. Nossa, mas tá cheia de filhos", sabe? E depois me elogiava, porque agora eu não era mais aquela menina feia e gordinha, então parece que ele se sentia à vontade de falar comigo sobre as outras pessoas. E ele ficava dizendo que agora eu era uma mulher que parava o trânsito. Aquilo só aumentava, gente, a minha raiva daquele homem. Porque eu sabia que caso estivesse com a aparência de antigamente, provavelmente ele estaria falando as mesmas coisas sobre mim. E eu também comecei a perceber o quanto ele era oportunista. Às vezes saíamos para comer e ele fazia de conta que tinha esquecido a carteira. Ai, mas isso é tão velho. Pois é, mas ele, mesmo assim, ele não se intimidava e falava que tinha esquecido a carteira. E eu acabava pagando a conta. E ele chegou também a pedir o meu carro emprestado, porque ele não queria andar de ônibus. E também não queria gastar o dinheiro com aplicativo. E eu deixei. Eu deixava ele usar meu carro. Enfim, estava. Eu queria que ele acreditasse que eu continuava sendo aquela bobinha de antigamente. Me doía, me custava fazer aquilo. Mas eu fazia isso porque voltou aquele sentimento de vingança. E com o passar dos meses, a situação piorou. Ele começou a querer mandar em mim. Queria determinar onde que eu poderia ir, com quem eu podia falar e o que eu deveria vestir ou fazer. Nós já estávamos juntos havia cerca de 6 meses
e ainda não tínhamos tido uma relação íntima. Eu dizia que era por conta da minha religião, né? Eu falava que, pelas minhas crenças, eu não achava certo ter relações antes do meu casamento. A verdade, gente, é que aquilo era uma tremenda de uma desculpa. Eu não me sentia pronta para me envolver daquela maneira com ele. E também eu queria continuar adiando tudo. Até que eu comecei a me cansar. Eu comecei, já tá muito tempo, acho que já tá bom. Eu comecei a querer viver outras coisas, porque aquilo ali era uma mentira pra mim, né? Não era de verdade, eu não queria estar com ele de verdade, assim, namorar com ele de verdade. Não era um sentimento de verdade. E o meu próprio plano estava me consumindo. Então foi nesse período que eu comecei a entender aquilo que as pessoas diziam sobre a vingança. Eu pensava que estava castigando o Lucas, mas quem passava os dias convivendo com um homem que não gostava era eu. Quem estava desperdiçando o tempo era eu. E eu estava ficando assim, cansada, amargurada. E eu cheguei a tentar terminar com ele. Eu disse que não queria mais continuar, mas ele não aceitava. Ele dizia, que me amava, eu te amo, fazia declarações, insistia que queria ficar comigo. E eu não acreditava, obviamente. Eu não conseguia enxergá-lo como um homem, o homem que eu queria ao meu lado. Até que um desses momentos de aproximação, depois de uma briga, aconteceu algo muito inesperado. O clima entre nós esquentou. Eu tinha passado meses evitando aquilo, mas naquele dia eu acabei me deixando levar. E eu pensei, quer saber? Eu vou deixar acontecer. Amanhã eu termino tudo e sigo a minha vida. Nós fomos para o quarto. Lucas estava extremamente carinhoso, me tratava como uma rainha. Fazia carinho, me beijava, dizia que poderia esperar caso eu mudasse de ideia. Mas eu decidi continuar, né? Falei, tudo bem. Só que quando chegou o momento, as coisas não aconteceram como ele esperava. Lucas teve uma dificuldade íntima. E naquela hora, infelizmente, tudo que eu tinha acumulado durante tantos anos voltou de uma maneira terrível. Em vez de entender que aquele tipo de situação pode acontecer com qualquer homem, por diversas e inúmeras razões, a minha mente foi diretamente para a vingança. Eu pensei naquele homem que criticava o corpo de todas as mulheres, naquele homem que se achava muito superior a todos, que humilhava as pessoas, que tinha falado de mim daquela forma na escola. E eu fiz comentários cruéis. Perguntei se ele não estava usando suplementos demais na academia. Falei que ele não estava conseguindo me satisfazer. E Lucas ficou desesperado tentando explicar que aquilo nunca tinha acontecido antes. Ele dizia que estava nervoso, tentou contornar a situação, mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim explodiu. E eu comecei a me vestir. Eu disse que estava extremamente cansada. Falei que, na verdade, já queria terminar havia muito tempo. Eu disse que ele era preguiçoso, oportunista, machista e que eu não queria carregar um peso morto na minha vida. Ele me olhava assim, com um olhar, completamente sem entender o que estava acontecendo. Por que eu estava falando tudo aquilo? Ele dizia que eu não era mais a Flor que ele conhecia. Por que eu estava falando tudo aquilo? Que eu não falaria essas coisas. E ele estava certo, eu realmente não era a mesma Flor. Muitos anos tinha se passado, eu mudei, meu corpo mudou, tudo mudou. Ou seja, ninguém ali era a mesma pessoa, somente ele, né? Que era aquele crápula que ele era antigamente, de duas caras, né? Enfim, naquele momento eu ainda não tinha terminado com ele. Então eu peguei o meu celular, eu entrei no grupo dos nossos amigos antigos e eu contei o que tinha acontecido. Eu expus Lucas de uma forma surpreendente. Eu fiz piadas sobre a situação íntima dele. Eu falei coisas humilhantes. Depois eu contei toda a verdade. Disse que tinha ouvido aquela conversa lá no colégio. Contei que sempre soube que o Lucas se aproximava de mim por interesse. Disse que no passado ele me usava para conquistar
as coisas que ele queria lá na escola, notas melhores. Anos depois, tentou me fazer a mesma coisa, querendo dinheiro, carro, trabalho e ajuda para poder estudar na faculdade. E eu coloquei, gente, pra fora mais de 10 anos de raiva. Algumas meninas do grupo ficaram assim, atônitas, e deram risada. Outras disseram que Lucas também já tinha humilhado elas de alguma forma e que ele era bem isso mesmo. O grupo virou uma confusão que só. Ele ficou extremamente envergonhado, ele não falou nada, ele saiu do grupo e depois ele foi lá e me chamou no privado e começou a me xingar de tudo quanto é nome. Ele disse que o que tinha acontecido no quarto era culpa minha. Falou que não tinha conseguido se sentir atraído por mim, porque na cabeça dele eu continuava sendo aquela garota gordinha e feia da escola. E mesmo depois de tantos anos, ele sabia exatamente onde me atingir. Mas eu não fiquei por baixo, eu respondi com muita ironia. Eu disse que eu tinha mudado, evoluído, enquanto ele continuava o mesmo. Eu fiz mais uma piada cruel sobre o que tinha acontecido entre nós. E depois eu bloqueei ele. As meninas chegaram a criar um grupo só nosso de meninas. E durante algum tempo, aquilo era assunto entre a gente. E elas diziam que a minha vingança tinha demorado, mas finalmente tinha acontecido. E nos primeiros dias eu pensei que elas tinham razão. Eu achei que finalmente tinha vencido e saído por cima. Só que a sensação não durou. Depois de algum tempo eu comecei a me sentir mal. Eu me olhava no espelho, eu ficava com vergonha, porque eu não era daquele jeito que falava esse tipo de coisa pra alguém ou que, sei lá, poderia fazer isso com alguém. E eu percebi que tinha me transformado exatamente no tipo de pessoa que eu dizia odiar. Lucas, ele tinha me humilhado quando eu era adolescente. Eu era uma mulher adulta. Tinha planejado uma aproximação, mantido um relacionamento que eu não queria e usado uma vulnerabilidade íntima para humilhar alguém diante de outras pessoas. E eu comecei a perceber que nada daquilo tinha valido a pena, assim, do fundo do meu coração, sinceramente falando. E que eu poderia simplesmente ter seguido a minha vida. Eu acho que a sensação da adrenalina do momento passou e eu comecei a me sentir dessa forma. Eu poderia ter encontrado Lucas naquele restaurante, conversado educadamente e ido embora. Eu já tinha minha carreira, minha independência, minha vida. Só o fato dele me ver linda e maravilhosa, eu acho que, pensando bem, já seria uma vingança, sabe? Porque ele ia ver o que perdeu, né? Uma mulher inteligente e que agora estava maravilhosa e linda e que se cuidava, enfim. Já seria uma vingança. Mas eu permiti que uma ferida antiga voltasse a comandar as minhas escolhas. Algum tempo depois, eu soube por alguns amigos em comum que Lucas tinha ficado muito mal psicologicamente depois daquela exposição. Porque não é sempre que isso acontece, né, gente, com as pessoas. E disseram que ele passou por um período, assim, muito difícil, que as pessoas próximas ficaram preocupadas que pudesse fazer alguma coisa contra ele mesmo. E aquilo mexeu comigo e acabou comigo. Eu nunca quis que a situação chegasse até aquele ponto. Eu acabei procurando ele, né? Eu tentei procurar ele. Eu queria pedir desculpa por tudo. Não porque aquilo que ele fez comigo no passado tivesse deixado de ser errado, mas porque eu precisava assumir a responsabilidade pelo que eu fiz. Se ele fez aquilo, o problema era dele também. Ele que carregasse esse peso ou essa culpa. Mas eu queria fazer diferente. Eu acredito que eu fiz errado. Só que o Lucas, ele não queria mais falar comigo. Ele me bloqueou em todas as redes sociais e depois eu fiquei sabendo que ele nem morava mais na cidade. Hoje eu ainda gostaria de ter a oportunidade de conversar com ele, de pedir desculpas olhando nos olhos dele. E talvez essa oportunidade nunca chegue. Hoje eu faço terapia, peço perdão a Deus constantemente pelo que aconteceu. Ainda existem momentos em que eu lembro de tudo e sinto muita vergonha, e eu queria ter entendido antes que a vingança não apaga uma ferida. Durante anos eu pensei que quando finalmente fizesse Lucas se sentir a mesma vergonha que eu sentia, eu ficaria bem feliz, completa e realizada. Mas, no fundo, eu não fiquei. Eu achava que eu me sentiria poderosa. Eu me senti sim, no momento, mas depois passou.
A verdade, gente, é que durante alguns minutos eu senti sim o prazer de vê-lo humilhado. E depois eu fiquei sentindo apenas culpa, ainda mais depois daquilo que eu soube. Hoje eu já tenho 35 anos, sou uma mulher considerada bonita, sou inteligente, tenho o meu próprio dinheiro, eu construí uma carreira boa, né? Eu tenho meu negócio, mas eu ainda não tenho um marido. Não formei minha própria família, tenho poucos amigos assim de verdade. E muitas das vezes eu me pergunto se realmente sou feliz da maneira como eu imaginava que eu seria. Eu sei que eu não posso colocar todas essas coisas na conta daquela história. Seria muito injusto e até infantil fazer isso, né? Mas também sei que carreguei ressentimentos por muito tempo. E que isso mudou a minha maneira como eu me relacionava com as pessoas. A minha maior vergonha é pensar que uma garota de quase 17 anos foi humilhada por um menino em que confiava, e mais de 10 anos depois, a mulher que aquela garota se tornou decidiu responder isso usando a mesma crueldade. Eu tinha a oportunidade de ser melhor e eu não fui. Por isso eu estou contando a minha história hoje aqui no canal. Não para dizer que Lucas era inocente. Ele jamais vai ser inocente. O que ele fez comigo foi cruel, deixou marcas profundas. Para muitas pessoas poderia ser algo que esqueceriam fácil, mas não foi isso que aconteceu comigo. E o sofrimento que alguém causa em você não dá o direito de destruir uma pessoa anos depois. Hoje eu entendo isso. A vingança não mudou o meu passado, não devolveu a minha autoestima de menina que chorou naquele banheiro, não apagou as palavras que eu ouvi, não me fez mais bonita, mais inteligente ou mais valiosa. Na verdade, o que eu deveria ter aprendido naquela época era algo muito mais simples. Eu nunca precisei que Lucas me achasse bonita. Eu nunca precisei provar nada pra ele. Eu só precisava ter seguido a minha vida. E é isso que eu gostaria de ter feito. Bem, gente, essa é a minha história. Eu creio que a chave aqui é sobre a vingança, né? Que não compensa. A gente pode sentir aquela adrenalina ali no momento, mas depois passa. E pela minha experiência, eu não me senti bem, eu me senti péssima. Então, que a minha história possa servir de alerta para alguém que pode estar ouvindo e até mesmo pensando em se vingar de alguém. Então, gente, não compensa. É para quem chegou até o final e eu espero que de alguma forma ajude alguém. Então é isso, pessoal. De fato, a vingança nunca é plena, ela é matar a alma e envenena. Então, obrigada a todos que escutaram até o final. Obrigado, canal Segredos Dark, pela oportunidade. E beijo, gente. Obrigada.